Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que está bem próximo de nós, a Páscoa. Bom, eu peço que, caso os senhores gostem da minha palestra, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Mas vamos então à palestra de hoje. Como eu disse, nós vamos conversar sobre a Páscoa. Nós temos um ponto inicial, que é a possível referência de Jesus, que é o Cordeiro. E nós temos em Êxodo 12:46 o seguinte texto: O Cordeiro será consumido numa só casa. Não levareis para fora da casa nada das carnes, nem desquebrareis osso algum. Olhem bem, quando Jesus foi crucificado, disseram também: nenhum de seus ossos será quebrados. Em João 19:36, nós temos: assim aconteceu para que se cumprisse a Escritura: não lhe quebrareis osso algum. Então, lá atrás, já em Êxodo, já fazia uma previsão do que poderia acontecer com Jesus. Mas vamos dar continuidade, né? Nós temos o seguinte: instituição da Páscoa. Como foi criada? Como foi dado início à comemoração da Páscoa? Porque hoje, pelo que nós sabemos, a Páscoa é simplesmente comer ovo de chocolate. Essa para nós é a Páscoa. Mas essa não é a Páscoa original. Então, vamos ver como se iniciou a Páscoa. Vamos lá. A instituição da Páscoa. Nós temos visto em Êxodo 12, de 1 a 14. E é o seguinte contexto: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será para o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, convidará também o seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais por animal. O animal será sem defeito, um macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro quanto um cabrito. Devereis guardá-lo fechado até o dia 14 deste mês, quando toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Então, olhem bem, ele também será imolado ao cair da tarde. Tomarão um pouco do sangue e untarão a moldura da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assado ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não devereis comer desta carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com a cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. E o que sobrar, devereis queimá-la no fogo. Assim comereis, com os cintos na cintura, com os pés calçados, o bordão na mão. Comereis às pressas, pois é a Páscoa do Senhor. É que, nessa noite, atravessarei todo o Egito e matarei todos os primogênitos no país, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, mas o sangue servirá de sinal nas casas por onde estiverdes. Vendo o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir o Egito. Este dia será para vós
uma festa memorável, em honra ao Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Então, olha só, qual foi o significado, o contexto da Páscoa? Na praga do Egito, Deus iria ferir todos os primogênitos. Porém, os primogênitos dos israelitas seriam preservados. Mas de que forma o anjo que passava poderia saber se era uma casa das pessoas do Egito ou se era uma casa de israelitas? Então foi criado um código, e este código foi tingir a travessa das portas com o sangue do cordeiro. Então, o anjo que fazia o castigo contra o Egito ia passar direto pelas casas, iria preservar, então, os primogênitos dos israelitas. Isto foi a Páscoa. É isto que significa a Páscoa. É a preservação dos primogênitos israelitas com relação ao castigo do Egito. Então, olhem bem, isto significa a Páscoa. Tá? Bom, comemora a saída do Egito à força do braço do Senhor. E nós temos em Êxodo 3, de 8 a 10, o seguinte contexto: naquele dia explicarás a teu filho, isto é, pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Servirá para ti de sinal em tua mão e de lembrança em tua fronte, em sua mão, em sua fronte, para que tenhas na boca a lei do Senhor, porque com mão poderosa o Senhor te libertou do Egito. E observarás esse decreto cada ano no tempo fixado. Bom, vamos dar mais alguns pitacos a este respeito. A Páscoa é comemorada no primeiro ano de Cananeu, que é entre março e abril do nosso calendário atual. E nós temos em Êxodo 12:2, comentários da Bíblia 2, o seguinte texto: é o mês de Abide, ou das espigas maduras, o primeiro mês da primavera, que é o nosso entre março e abril. Após o exílio, será chamado de Nisan. Então, a Páscoa dos judeus é comemorada no primeiro mês do ano dos judeus, que é o mês de Abide, que coincide ao nosso entre março e abril. Bom, há também alguns contextos que formam a comemoração da Páscoa. De que forma se pode comemorar e de que forma ela vai ser comemorada? E nós temos em Números, de 9 a 12, o seguinte contexto: o Senhor falou a Moisés nestes termos: fala aos israelitas, dizendo: se alguém de vós ou de vossos descendentes estiver contaminado por um cadáver, ou estiver numa viagem distante, o que significa estar contaminado por um cadáver? Significa o seguinte: se algum israelita teve um parente, ou um amigo, ou alguém que faleceu, e ele tocar na pessoa que faleceu, isso estará contaminado. Então, ele não poderá comemorar, celebrar a Páscoa do Senhor. Só que há um contexto adicional: deverá celebrá-la no segundo mês, no dia 14, à hora do crepúsculo. Deverão comê-la com pão sem fermento e alfaces amargas. Não deixarão nada para o dia seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Celebrarão conforme todos os ritos. Olhe novamente aqui o contexto: não lhe quebrarão osso algum. Da mesma forma que Jesus, quando foi crucificado, nenhum de seus ossos lhe foi quebrado. Bom, também foram instituídas leis sobre a Páscoa. O que significa essa lei sobre a Páscoa? Significa um comportamento dos israelitas para a comemoração da Páscoa, para que ela se perpetue sem muitas alterações com o passar do tempo. Isso aqui nós temos então em Êxodo 12,
de 43 a 51. Instituições sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer. Todo escravo comprado a dinheiro, depois de circuncidado, poderá comê-la. Ou seja, se o israelita tivesse um escravo que ele comprou, ou seja, comprado a dinheiro, ele só poderá comer da Páscoa se ele for circuncidado. Outra coisa também no item 45, o hóspede e o assalariado não poderão participar dela. Ou seja, se tem alguém de passagem por a casa de um israelita, um hóspede, ou então um assalariado, que seria um trabalhador que trabalhava para o israelita, ele também não poderia participar da Páscoa. Continuando em 46, no versículo 46, o cordeiro será consumido numa só casa. Ou seja, nada desse cordeiro que foi reservado para uma casa poderia sair dela. Não levareis para fora de casa nada das carnes, nem lhe quebrareis osso algum. Olha só a ênfase novamente. Nem lhe quebrareis osso algum. No versículo 47, toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. E se um estrangeiro que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circuncidar todos os homens da sua família. E só então poderá participar como se fosse um nativo do país. Nenhum incircunciso poderá tomar parte. Então, na comemoração da parte, se tem um estrangeiro que vivia com eles, para que ele pudesse comemorar a Páscoa, teria que ser circuncidado. E a mesma lei servirá tanto para o nativo do país, como para o estrangeiro que vive convosco. Continuando, todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha mandado a Moisés e a Arão. Foi naquele mesmo dia que o Senhor fez sair do Egito os israelitas por destacamentos. Bom, tem mais uma regrinha também com relação à Páscoa. E ela está em Êxodo 12:16, e diz o seguinte: no primeiro ano, no primeiro e no sétimo dia, tereis uma assembleia litúrgica. Nestes dias não fareis nenhum trabalho. Podereis preparar-vos somente a comida que cada um comerá. Então significa o seguinte: no primeiro dia da comemoração e no sétimo dia, porque ela era comemorada durante 7 dias, durante uma semana, ninguém podia fazer nenhum trabalho servil. Não podia plantar, não podia colher, não podia fazer nada. Somente na Assembleia Litúrgica. E eles poderiam somente preparar os alimentos, senão ninguém poderia comer na festa. Então, essa foi mais uma regra instituída. A Páscoa é a passagem do Senhor. E nós temos em Êxodo 12, 11, 12 o seguinte contexto: eis aqui, porém, como havereis de comer: cingireis os vossos rins, e tereis sapatos nos pés e bordões nas mãos, e comereis à pressa. Não vão comer devagar, porque esta é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Pesh, passagem. O contexto inicial de Páscoa, Pesh, é passagem. Por quê? Porque o anjo do Senhor passou pelas casas dos israelitas, preservando então seus primogênitos. Continuando a leitura, e aquela noite passarei eu pelo Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, mas eu exercitarei os meus juízos sobre todos os deuses, eu que sou o Senhor. Bom, mais uma pequena regra. Em Deuteronômio 16:1, observa o mês dos frutos novos, que é o princípio da primavera, que é o primeiro mês dos hebreus, para celebrares nele a Páscoa em honra do Senhor teu Deus, porque neste mês é que o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite.
Guarda o mês das espigas, celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, pois foi precisamente no mês das espigas que o teu Deus te libertou do Egito durante a noite. Isso significa que os israelitas saíram durante a noite do Egito. Já é a segunda vez que esse contexto é feito, né? Bom, a Páscoa começa sempre na tarde do 14º dia e vai até a tarde do 21º dia. Porém, nós temos uma tradução numa Bíblia 1 que diz que se inicia na tarde do dia 14 do primeiro mês e termina na tarde do dia 20 do primeiro mês. Só que neste caso, nós teríamos apenas 6 dias e não 7 dias. Nas Bíblias 2 e 3, o que significa Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3? Significa o seguinte, que quando eu tenho alguma dúvida em uma das Bíblias, eu consulto até 10 Bíblias para ver o que elas dizem, para verificar se elas estão em contexto entre si. Então, nas Bíblias 2 e 3, diz que termina na tarde do dia 21. E nós temos em Êxodo 12, 18, comereis pães sem fermento desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21. Bom, tem mais ainda um contexto com respeito exatamente a isto, que diz o seguinte: a primeira Páscoa em Canaã, quando já então os israelitas teriam tomado posse. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal, que na Bíblia 1 traduz como Galgala, e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães sem fermento, grãos tostados. E nesse mesmo dia, o maná cessou no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Bom, há vários comentários, vários contextos na Bíblia que eu vou pular para que isso não fique muito extenso, ok? Porque o meu objetivo é só dizer o significado da Páscoa. E nós temos em Êxodo 12, 11, nos comentários da Bíblia 2, o seguinte texto: a origem do termo Páscoa, Pessá, é discutida. Aqui nos versos 23 a 27, o termo se refere ao fato de Deus ter saltado, Pessá, passado, do hebreu passar, que é saltar, passar adiante, as casas dos israelitas untadas de sangue, poupando assim os primogênitos dos israelitas. Então, foi só para ressaltar o significado da palavra Páscoa, que vem de Pessá, do hebreu passar, que é saltar adiante. Então, Páscoa é saltar as casas dos hebreus. Agora, mais um detalhezinho. A Páscoa é a festa da primavera. E nós temos ainda, então, nos comentários da Bíblia 2, em Êxodo de 1 a 3, o seguinte contexto: texto de caráter litúrgico interrompe a narrativa das pragas. Festas e ritos de origens diferentes são aqui relacionadas com o fato histórico ao êxodo do Egito. A Páscoa é uma festa pastoril da primavera, por ocasião da qual pode-se ter dado o êxodo, a festa dos ázimos, também primaveril, mas de origem agrícola, e a oferta dos primogênitos comemorando a morte dos primogênitos egípcios e a salvação dos primogênitos israelitas. Nessas celebrações, comemora a salvação trazida por Deus ao povo de Deus, ou seja, o povo hebreu. Bom, com isto, eu dei uma pequena pincelada, simplesmente, no significado da Páscoa, para que as pessoas saibam a origem, para que as pessoas saibam o que significa o significado da Páscoa. Onde, para muitas pessoas hoje, como eu disse no começo, é só, desculpem, é só comer o ovo trazido pelo coelhinho da Páscoa.
Mas então este é o significado para o povo hebreu, é o significado para os israelitas. Bom, espero que com isto eu tenha contribuído um pouquinho para que todos saibam o significado da Páscoa, para que possam fazer os comentários e não pensem que é apenas um coelhinho que põe ovos de Páscoa de chocolate muito gostoso. Eu sou quase um chocólatra e gosto muito da Páscoa quando recebo um ovo, quando dou de presente um ovo a alguém. Bom, eu gostaria que os senhores e senhoras fizessem comentários aqui durante e depois da palestra, quando ouvirem no futuro, colocando algum comentário sobre este assunto e também ah, dando a mim sugestões de novos temas para que eu possa dar continuidade, então, com mais facilidade às minhas palestras, dizendo às pessoas não apenas aquilo que eu gostaria de dizer, mas dizendo às pessoas aquilo que elas gostariam de ouvir. E para isso, os senhores poderiam me dar uma sugestão. Olha, eu gostaria que falasse sobre esse tema, sobre aquele determinado assunto da pesquisa bíblica, ou ainda, é claro, da pesquisa ufológica, ou ainda da espiritualidade, ou ainda da viagem no tempo. Bom, eu sou João Batista. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.